Boa tarde, amados em Cristo Jesus. Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. É sexta-feira, mais uma vez, vamos terminar a permanência e vamos começar a saidinha de 2 dias, depois voltamos outra vez na toca, pois cada caranguejo deve ficar no seu buraco. O lugar conveniente de Deus. Eu aprendi durante esta caminhada de mais de 28 anos, aprendi a obedecer a Deus. Aprendi a viver a fé. Aprendi a fazer o que Deus manda. Vocês querem ver o sucesso e as vantagens e desvantagens do ministério de Elias dos tempos de Acabe? Estava vantagens, sucesso em obedecer, desvantagens em desobedecer. Vamos estudar um pouco a respeito do atleta cristão. O atletismo cristão. Ou cristão atleta. Veja que no atletismo existem regras. Todo aquele que quer chegar até o fim precisa cumprir as regras. E Paulo, já naquele tempo, no seu tempo existia essa modalidade do atletismo. Isto há 2000 anos atrás já existiu o atletismo. E ele tomou as regras do atletismo e comparou-as com as regras do cristianismo. E Paulo disse que todo aquele que corre deve se abster de tudo. E Paulo disse: todos correm para receber um prêmio. Quero eles como nós, eis os quais, o mundo. Eles também correm para receberem um prêmio. Nós também corremos para recebermos um prêmio. A diferença é que o prêmio deles é corruptível e o nosso é incorruptível. Mas as regras são as mesmas. Eles também se abstenham de tudo para tomarem a coroa da corruptibilidade, que apodrece, que termina, que acaba. Eles também sacrificam, eles também renunciam, eles também obedecem às regras. E você, como atleta cristão, queres cortar a meta? E Paulo disse: todos correm, mas só um leva o prêmio. E Paulo incentivou todos a correrem. Por que só um leva o prêmio? Porque você tens um opositor, um concorrente, um ímpio, um da semente do maligno, um filho do diabo, um demônio, um feiticeiro, que está competindo contigo. Ele quer te derrotar. Por isso Paulo disse que entre você e ele, só um vai receber o prêmio. Se ele te vencer, ele recebe o galardão. E você fica sem galardão. E qual é o galardão? Eu disse que eles também recebem coroas da corruptibilidade. Coroas podres, que apodrecem, da morte, da condenação. Coisas aparentemente boas na terra, mas que vão terminar. Existem promoções também para eles. Mas se você cortar a meta, se você vencer o teu adversário, não te esqueças que o Senhor prometeu coroar os céus, como o próprio Jesus de Nazaré falou, que todo aquele que me servir, o meu Pai vai lhe honrar. Então, mas que as pessoas estão correndo
e desobedecendo as regras estabelecidas, não vais conseguir. Veja Elias. Um certo dia, Elias foi até o profeta Acabe. Não há registros que o Senhor é que lhe mandou. Por isso ele disse não pela minha palavra. Não há registros que teria sido enviado pelo Senhor para ir amaldiçoar a terra. Ele sozinho e foi indignado. Isto é o zelo pela santidade, pela obra de Deus, o zelo pelas coisas de Deus leva-nos a nos revoltarmos e a nos irarmos até inclusive a chamada ira santa, como aquele que se manifestou em Manuel e expulsou os comerciantes na casa de Deus. Então Elias se apresentou até Acabe, porquanto Acabe, influenciado pela sua mulher, que não era israelita, mas sim libanesa, a mulher libanesa, filha do rei do Líbano, ou então de Tiro e Sidom, e ainda hoje são povos idólatras, hoje são adoradores de Maomé, e ontem adoravam vários deuses, como Baal. Então, e ela casa com a filha do rei do Tiro, seu companheiro. O rei de Israel casou com a filha do rei de Tiro, e essa mulher veio, instruiu a feitiçaria, instruiu a idolatria ao rei Acabe, e Acabe corrompeu toda a nação. E essa mulher teria levantado uma religião que não existia em Israel antes, chamada religião de Baal, e levantou sacerdotes. Esta mulher perseguiu os profetas do Senhor. Esta mulher derribou os altares de Deus. Esta mulher implementou a adoração ao diabo, a Baal. Esta mulher proibiu a adoração a Jeová. Esta mulher ensinou Israel a servirem, a adorarem a Baal. E Elias, chateado, indignado, vai, por causa da incompetência do espírito de acabismo que estava em Acabe, que deixava a sua mulher fazer, desfazer, perseguir a obra de Deus, o reino de Deus, destruir os altares. Então, e Elias amaldiçoa a terra. E diz assim: senão pela minha palavra, nem chuva, nem orvalho cairão na terra, por causa dos vossos pecados, por causa da tua mulher e suas feitiçarias, por causa da sua incompetência, do seu acabismo. E assim Elias foi-se embora. Eu tenho a certeza que Acabe ignorou, sabendo as fortalezas que ele já tinha alcançado da parte de Satanás. Acabe ignorou, achando que Baal era mais que o Senhor, desprezou Elias e não fez caso, mas veio a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor a Elias, da parte do Senhor, dizendo que esconde-te junto do ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, em Querite, porque Acabe há de te procurar para te matar. Porque no futuro Deus revelou a Elias que o Acabe poderia se indignar, sabendo que o que você falou vai acontecer. E isto vai levar ele a querer te matar. Ele desprezou, né? Mas depois que ele ver o que aconteceu, os céus se fecharam, nem orvalho nem chuva, vai querer te matar. Então, esconde-te, pois Deus revela as coisas que ainda não são, como se já fossem. Deus chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. Deus é um Deus que não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos profetas. Então, aquele que conhece o profundo e o escondido, o presente, o passado e o porvir, viu a perseguição, então mandou Elias se esconder no deserto. E tudo que Deus faz é um propósito. Com um propósito, Deus manda Elias se esconder junto do Rio Jordão, lá no ribeiro chamado Querite, nas matas do Jordão, aí na floresta. E assim Elias se escondeu na floresta.
estava diante de um rio pequeno chamado Querite, que representa trincheira, ou tem um significado de trincheira. Então Elias, eu disse que tudo que Deus faz é com um propósito. O propósito de Deus era Elias entrar na trincheira para ir interceder pela nação. Não bastava amaldiçoar a terra, não bastava destruir a terra, era preciso vencer aqueles que estavam atrás da idolatria. Está entendendo, né? Veja só, por exemplo, já vos falei isso, houveram muitas revoluções na África, de mudanças, aí como mais ou menos a Primavera Árabe, e os jovens se revoltaram e tiraram os ditadores, e os que entraram lá são piores do que saíram. Por quê? Porque quando não se remove o mal pela raiz, então é quase toda mudança é paliativa. Mesma coisa curar a ferida por fora. Ouviu? E Deus conhece. Aliás, Ele é a fonte do conhecimento, da sabedoria e da ciência. Como poderíamos dizer que Deus conhece? Se Ele mesmo é o conhecimento, Ele é a sabedoria. Ele sabe, Deus sabe, sabia e ainda saberá e não muda que o mal não está no físico. O mal vem do espírito. Assim como uma doença. A dor tem uma origem, tem uma causa. Se nós não combatermos a causa da dor ou dos sintomas, não fizemos nada. Então, Elias foi enviado para ir orar. Trincheira, como disse o homem de Angola, firme da revolução em África. E foi em Querite para interceder, para lutar com os poderes que dominavam Israel. Ouviu? Era a libertação de Israel. Tinha começado aí. Não pela maldição da terra, mas sim pela trincheira. Na trincheira, ouviu? Agora, como Elias fez como o Senhor lhe mandou, teve sucesso. Acabe começou a procurar Elias. E inclusive juramentava reis. Obrigava outros reis vizinhos para jurarem, para declararem com juramento se porventura não teriam visto Elias. E esses reis, como estavam sob a alçada de Acabe, Acabe era um poderoso rei, muitos deles pagavam imposto, juravam, praguejavam e confirmavam que não teriam visto o homem Elias. Ouviu? E assim, procuraram Elias, não lhe acharam, os céus se fecharam, segundo as palavras de Elias, nem chuva nem orvalho caiu, houve seca em Israel, os animais começaram a morrer, as culturas secaram, a terra sofreu, os cavalos do rei e as plantações, tudo estava a queimar. Mas depois o ribeiro também secou. A Bíblia diz que Deus falou a Elias que eu ordenei aos corvos que vão te sustentar. E a palavra de Deus não falha. E Elias se escondeu. E pela manhã e pela tarde os corvos traziam pão e carne. E bebia do ribeiro. Depois o ribeiro secou, porque a seca era extrema. E veio a palavra dos... Veja só, segunda vez. A primeira, esconde-te em Querite. Agora a segunda, esconde-te em Serepta. Levanta-te e vai para uma aldeia chamada Serepta. Olha, as ordens do Senhor tem vezes que são bem distintas, bem claras, bem nítidas, para que não haja dúvidas. E quando uma ordem ainda não for clara, não estiver clara, significa que ainda não chegou a hora. É como olha só, como mais ou menos o sinal de trânsito. Quando ainda não bateu o verde, você não pode passar. O facto de mostrar o amarelo, você não deve passar. Vai bater. Tem que deixar o verde, sinal verde. Amarelo não é sinal de você passar. É para você se preparar que já vais passar. O vermelho é para você parar. Nem deve mais avançar. Por mais que esteja em perigo. Por mais que, senão você vai provocar acidente. É igual à ordenança de Deus. Quando a ordenança de Deus vem incompleta, ou então você não entendeu, não pode tomar nenhuma decisão. Não pode ousar nem sequer avançar, fazer. Então você esperará até que o sinal verde venha. Você esperará até que chegue a revelação completa. Porque tem vezes que Deus dá a revelação incompleta. E depois Ele vai completar. Nunca ficará incompleta. Se vier incompleta, significa que foi revelado que vai acontecer. Mas você não deve tomar ainda nenhuma decisão até esperar que Ele complete
a definição, então a revelação mais clara, mais nítida. E assim veja o que Deus falou: levanta-te, vai para Serepta, para uma aldeia chamada Serepta. Escuta muito bem. E lá ordenei uma viúva que vai te sustentar. Ele tinha que se levantar e ir para Serepta. E Serepta não era dentro de Israel, fora de Israel, na mesma terra do Caim, da rainha de Jezabel, lá nas áreas de Tiro e Sidom. Ouviu? E foi naquele país. E não escolheu um outro lugar, senão na aldeia que o Senhor mandou. Ouviu? E não foi na casa de uma outra pessoa, senão de uma viúva que o Senhor lhe falou. Estão a entender como é que é? E o sucesso? A vitória está em fazer o que Deus manda. Já imaginou Elias? Tinha muitos moradores prósperos na aldeia. Tinha muitas cidades e aldeias mais prósperas. Se Elias dissesse assim: não vou para Serepta, olhasse para o mapa ou tivesse informação: Serepta é uma aldeia muito pobre, miserável, mais ou menos o Bom Jesus, lá onde eu nasci, no meio do bosque, lá na mata, não tem serviços, serviço não tem água, não tem energia. E Elias dissesse: não, eu vou para... Qual é a capital do Líbano hoje? Chama-se quê? Beirute. Eu vou para Beirute. Beirute é a grande metrópole. E eu vou na casa de um homem mais rico da cidade. Porque Deus manda. Deus é o dono de tudo. Eu vou lhe falar. Assim diz o Senhor: abra as portas da tua casa para que eu habite aqui até o tempo determinado. Não fez isso. Não inventou. Saiu de Israel, porque ele estava dentro, saiu dentro, entrou em outro país, atravessou a fronteira e foi atrás dessa aldeia. Eu tenho certeza que ele nem conhecia. E começou a perguntar: onde é que fica a aldeia chamada Serepta? Onde é que fica a vila, o bairro, sei lá qual é o nome, chamado Serepta? Ele dizia: olha, Serepta, tens que passar o Recife, tens que ir para o Rio Grande do Sul, depois do Rio Grande do Sul, aí manobra, aí para Santa Catarina, passa Santa Catarina, depois passa não sei quem, aí nos Encantos das Emas. Estás a ver os Encantos das Emas? Depois dos Encantos das Emas, tem um cruzamento à esquerda, não vai à direita, à esquerda, à direita não, entra naquela estrada aí, vais encontrar a aldeia chamada Serepta. Nos Encantos da Ema. Aquela mulher que andava, que falava a partir dos encantos da Ema, anda onde, pá? Tinha alguém que falava muito dos encantos das Emas. E eu, naquele dia, eu disse: nome muito lindo, Encanto da Ema. Então, Elias foi até Serepta. E quando chegou em Serepta, não entrou. Ficou à espera, fora da aldeia. Sabia que o Senhor traria aquela mulher. Não entrou, esperou na porta do bairro. E veio uma mulher viúva. E você sabe que todas as viúvas têm uma distinção. Geralmente, antigamente, hoje as viúvas andam embora se precatar. O marido morreu ontem, amanhã vai de mini tuna baby, mini side. Já se pintou, foi já na rua, já quer arranjar já um outro. Começa já a fazer tremer o corpo. Andar. Antigamente ficava um ano ou mais de luto e se vestiam de preto, lenço preto, vestido preto, tudo preto, sandálias pretas, e todo mundo sabia que é uma viúva. Faleceu-lhe o esposo. Ok? Então, quando ele sai da cidade com seu filho, Elias viu que a viúva é essa. Então lhe pediu água. Lhe provocou. Eu disse: não, olha, eu vou te buscar água. E Elias disse: não, traz também um pouco de pão. Não, pão. Aí já, água posso te dar, mas pão não. Eu não tenho, só tenho um pão. Eu vou fazer esse pão. Por isso vim buscar lenha, cavacos, para ir fazer esse pão com um pouco de azeite. E vamos morrer depois de comermos eu e o meu filho. E tu me pedes pão. E Elias soltou a palavra: assim diz o Senhor. Vai, faz primeiro para mim
e depois voltará para ti, para fazer partir o teu filho. Porque o Senhor disse que a farinha e o azeite não vão acabar até que caia chuva do céu, viu? A chuva, a seca não foi somente em Israel. Todos os vizinhos estavam na mesma situação. O Líbano também estava na secura. Céus fechados. Elias orava e os céus se fechavam. Elias voltava a orar e os céus se abriam. E disse Tiago, mas também ele tinha as mesmas paixões como nós. Por que vocês não querem orar? O problema até não é orar, é a fé. E a fé é uma natureza dos filhos de Deus. Não é algo que se inventa. Ok? É um fruto do Espírito Santo. Agora você veja. A mulher, ouvindo essas palavras, descobriu que ele estava diante do homem de Deus. E creu. E fez. E trouxe. E voltou. E fez. E a farinha não acabou até que a seca acabou na terra. Ou terminou na terra. Ouviu? Mas por que o sucesso? Porque Elias fazia o que Deus mandava. Elias estava obedecendo a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Elias. Veio, não basta vir a palavra. Muitos têm recebido a palavra e não têm obedecido. Sim. Quando a palavra chegar até você, você tem que obedecer. Estás a esperar a palavra chegar até você? A palavra já chegou até vocês. Ó igreja, quando Jesus Cristo veio na terra, é a palavra que veio até vocês. E a sua palavra foi escrita. Então faz o que está escrito. Não espera mais Deus falar contigo para você obedecer a Deus. Deus já falou contigo. E ainda fala contigo. E falará contigo. Vai e faz o assim está escrito. Não espera, assim diz o Senhor. Tem o assim está escrito e tem o assim diz o Senhor. O está escrito é o que o Senhor falou. Mas na tua vida, o Senhor fala. Porque não é letra. Porquanto você é nascido de Espírito. E a palavra de Deus será Espírito para ti. Não é carne. Pois a carne para nada aproveita. Mas para os não nascidos de novo, a palavra do Senhor é história. É antiquada. É do passado. É letra. É carne. E a carne mata. A letra, aliás, mata. A carne para nada aproveita. A diferença está na pessoa. Você faz com que a letra se transforme em espírito e vida. Por causa da vida que você carrega. Se você não tem vida de Cristo, a mesma palavra que é vida para mim, é letra para ti. A mesma palavra que, aliás, que é espírito para mim, é letra para ti. A mesma palavra que é espírito para mim, é carne para ti. A mesma palavra que vivifica a mim, a ti te mata, porque a letra mata. Está a entender? Ó carnais. E vocês dizeis que a conversão é um processo. Então vocês estão fora. Vocês não conhecem a Deus, estão à espera do processo. E o processo nunca vai chegar. Vós sois semelhantes como folhas secas, que estão sempre a girar lá na lagoa. Não vai e não vem no mesmo lugar. Vós sois como israelitas que ficaram 40 anos num deserto bem pequeno. O deserto de Sara é maior do que o deserto de Sinai. O deserto de Sara é maior do que o deserto do Monte Sinai. Bem pequeno. O Sara é grande. Do Namíbia é maior. Eu acho que do Namíbia é maior do que o quê? Não. Do Namíbia deve ser maior do que o deserto do quê? Do Sinai. Mas ficaram 40 anos num pequeno deserto, perdidos como bandos errantes no deserto, porque o Senhor lhes impediu entrarem na terra. A mesma coisa que fez com Adão. O Senhor lhes impediu a trilhar um caminho da árvore da vida. E vós tendes um véu sobre os vossos corações, porquanto vocês não se converteram ainda. Estão à espera do processo. E o processo nunca vai chegar. Vocês vão morrer nos vossos pecados e vocês vão se arrepender, mas não alcançarão arrependimento da parte de Deus lá embaixo. Seus pecadores. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como os israelitas fizeram no deserto. Sabe,
Nisto, Elias fazia o que lhe mandava. E vocês não querem fazer o que Deus manda. Vocês só querem invocar o nome de Deus, não? Senhor, Senhor, Senhor. E o Senhor está a dizer, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Elias fazia o que Deus mandava. Vai para Serepta. Vai para, aliás, para Querite. Vai para Serepta. Levanta-te. Depois de 3 anos, diz a Bíblia, e no 3º ano veio a palavra do Senhor a Elias. Levanta-te e apresenta-te a Acabe. Viu? Elias tinha todos os motivos de questionar ordenanças. Como assim vou viver na mata? Como assim os corvos vão trazer comida? A natureza reprova isso. Cientificamente não é possível. Os corvos vão encontrar pão com carne aonde? Mas Elias ignorou a razão e viveu a fé. E os corvos vieram. Elias tinha motivos para questionar a sua estadia na casa da viúva. Como assim uma viúva desesperada, que ele próprio está nas últimas para morrer, o Senhor está me mandando para vir ser sustentado? Elias somente creu. Elias conhecia o segredo. Que crer é o segredo. Mas crer sem obedecer é semelhante aos ventos ou então nuvens que não têm chuva. Nuvens grandes no céu, mas que não têm água. Semelhante como as ondas do mar, como as estrelas errantes que estão nas cadeias. Essas estrelas, são anjos, mas ainda assim estão nas prisões. Em que valeu um anjo que está na prisão, ou em que valeu uma estrela que não dá brilho, que adianta um sol escuro. Que adiantaria um rio seco, sem águas? Assim são vocês, ó cristãos religiosos. Mas Elias conhecia o segredo. Elias conhecia o verdadeiro Deus. Era se obedecer. E da botija da viúva saiu azeite permanente. E da panela da viúva houve multiplicação da farinha. Ouviu? E assim, Elias tinha todos os motivos para não voltar para Israel. Porque de Israel tinha o rei que estava a lhe perseguir, ajuramentando outros reis, se não viram ele. Muitos seus companheiros que eram profetas já teriam sido mortos por causa de Elias. Eu vos falei que Elias sempre arranja problema para os profetas, né? Eu não vos disse. Quando eu estava no monte, eu disse, eu então vou vos arranjar problemas, ó pastores. Eu falei, esses que dizem que vos amam, depois vão vos odiar. Eu disse que esses reis da terra vão vos perseguir. Ouviu? Por causa de Elias, os profetas foram mortos. Mataram os teus profetas. Só um profeta que Acabe não poderia matar. Só um, chamava-se Elias. Os outros ou tinham que se esconder ou ia morrer. Quem se escondeu mal está mal. Aqueles profetas que não se esconderam bem foram executados. Mas Elias dependia somente da palavra que veio até ele. A mesma palavra que veio a Elias não veio aos outros profetas. Nem aos santos. Os outros profetas não ouviram a mesma palavra. Se eles imitassem Elias para irem para Querite, iriam morrer mesmo lá. Se fossem para Serepta, na casa de uma viúva, não haveria multiplicação. Se eles se apresentassem a Acabe, Acabe ia lhes matar. Mas Elias não. Cada um fique na vocação que foi chamado, cada caranguejo no seu buraco. E vocês também têm a vossa vocação. A palavra escrita. Façam o que ele vos manda. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? Ele já mandou. Está aqui a sua palavra. Amém. Sabe, Elias tinha todos os motivos para dizer, como assim voltarei para Acabe se ele procura-me para me matar? Se ele matou os outros profetas, que ele está a juramentar os reis. Mas Elias sabia o segredo. Quem estava a mandar é aquele que é maior que Acabe. Quem estava a mandar ele é o Senhor de Acabe, o que está acima de todos os reis, o entronizado entre os querubins, aquele que habita no meio do louvor do seu povo. Seu trono está, aleluia, acima de todos os tronos.
o alto e sublime trono. Jesus, assentado à direita do poder, para esmagar a serpente antiga. Oh, aleluia! Presta bem atenção, presta bem atenção. Havia todos os motivos para ele dizer, como assim voltar para Israel? Mas ele foi, mostrou a Eli, a Acabe, que ele não estava a fugir a ele, mas estava a obedecer a Deus. Elias não estava a fugir a Acabe, Elias estava a fazer a vontade do Pai. Ouviu? E agora a vontade do Pai era se apresentar a Acabe. E se apresentou a Acabe. Vocês se lembram a história? Como o servo de Acabe estava a tremer, porquanto ele temia o Senhor. E ele disse, eu temo o Senhor. Qual é a nação, qual é a cidade aonde o Acabe não te procurou? Ele vai te matar, ele vai te matar. E ele disse, juro, juro, diante do Deus Todo-Poderoso, perante o Deus a quem eu sirvo, eu não vou sair daqui. Chama ele. Não, mas o Senhor vai te arrebatar e ele vai me matar. Vai dizer, por que você não lhe matou? Elias jurou que não sairia dali sem se encontrar com Acabe. E o homem voltou e chegou e disse, Senhor, Elias está lá. Na minha terra chama-se Cufula. Sabe o que é Cufula? No fim da aldeia. Antes da aldeia, ok? Kuna fula quem Elias? Como cantava o Mantor. Que tumatumba entendi Kangalayande. E Kangalayande, ya tu la ko fula yang sweke. Kawanga mafungu. Ya mbembe mama. Ya dilangole. Disse, Elias está lá no Fula. E o Acabe veio correr, levou seu exército, seus guardas. Os montes estavam cheios, todos ficaram posicionados, prontos para atirarem. Só estavam a acompanhar o rei, que marchou em direção a quem? Ao profeta. E Elias de pé. És tu, perturbador de Israel? Eu não. Você sim. Tu e a tua mulher. Seu feiticeiro. A feitiçaria da tua mulher destruiu o país. E tu me acusas que eu que estou a perturbar a terra. São vocês. Vá, diga a tua mulher para mandar todos os profetas dele lá no monte. E tu também. E tu também. Tu também. Estás a ouvir, ó rei? Ei, ó rei. Tu também tens que subir no Carmelo. E avisa todo o povo. Vai haver um duelo. Esse é o Elias. Aleluia. Que sabia obedecer a Deus. Lhe matou? Quando saiu da casa dele, veio para lhe matar. Voltou com a cara baixa. Os guardas estavam a perguntar, oh, não lhe matou? Não lhe matou? Sim. A mesma coisa, a história se repete, né? Mas não está lhe fazer nada. Vai lhe fazer o quê? É? Mas não está lhe fazendo nada. Vai lhe fazer o quê? Ô seu idiota. Ah, mas não está lhe fazendo nada. Lhe fazer o quê então? Está a entender, né? Mas não estão lhe fazendo. Vão lhe fazer o quê? Se ele já está na sua terra e manda na sua terra e em toda a terra, vão lá meditar nisso. Elias já está entre nós. Elias já está entre vós. Elias já está entre vós. E na sua terra. A terra é de Elias. Você que foi colocado aí como um simples trabalhador, você vai vir matar Elias, o dono da terra? Você vai lhe matar como? Se ele é que tem poder de matar, ele te corta a cabeça, te arranca os olhos, tipo um da SEI, um da Aliás do SIC, que falava mal de mim, dizer que um dia vai ser morto, não sei bem, e ele sonhou. E o amigo dele lhe dizia, cuidado, oh, Mocamba, não brinca, esse homem aqui vai sofrer danos por causa desse olho aí. Ele dizia, ele não me faz nada, ele é quem? Ele não é nada. Molecumbi. Ouviu? Sabe? Ele sonhou que Elias veio, pegou no carro dele e meteu no lixo. E foi. Amigo, eu sonhei esse tal de Elias
pegou meu carro, um Jeep novo, 0 km. 0 km não, mas o novo carro. Jogou no lixo. O que significa? E o amigo lhe falou, ipa, isso é grave. Isso assim vai acontecer. Não, não vai nada. Vai! Esse homem aqui... Carro roubado pelos bandidos. Usou os melhores batuqueiros. Os melhores bandidos que conhecem outros bandidos para descobrirem o carro. Nunca conseguiu recuperar o carro. O amigo lhe falou, não te falei? Eu te disse. Agora vai nesse homem. Se ele tem mais coragem de abrir a boca para falar de Elias. Ele não tem. Se você estiver lá e começares a falar mal de mim, ele vai te falar, olha, eu preciso me retirar. Eu tenho que me retirar porque esse lugar não é conveniente. Como assim? Não me convém ouvir essas conversas. Mas ele é inimigo. Mas eu estou a dizer que é duro recalcitrar contra os aguilhões. Ele vai te falar, eu já paguei uma fatura muito grande, porque eu também era como você. Hoje, agora aprendi. Ando de táxi, me tiraram o meu carro, Elias me tirou o meu carro. E ele deve até agradecer a Deus, que só lhe tirei o carro. Desta vez, eu lhe tiro a vida. Aleluia. Aleluia. Ouvistes? Então, nisso estava o segredo do sucesso ministerial de Elias. Agora vocês não querem fazer o que Deus manda, vocês querem ministérios abençoados. Qual é o ministério? Primeiro, você já está em rebelião com Deus. Ninguém te deu esse ministério. Você próprio é que se auto. Durante muitos anos, as pessoas começaram, onde eu saí, antigos obreiros da IURB, e alguns pentecostais também, me questionavam se quem teria me consagrado a pastor. Na altura, quando eu era pastor. Ainda sou pastor, claro. Desculpa, só quero saber alguma coisa. Pode falar. Quem consagrou o pastor de pastor? E eu dizia, o Espírito Santo me ungiu antes que nascesse da madre da minha mãe, antes que a minha mãe me concebesse, eu já era. Como assim? Você tem que ter alguém sempre que tem que consagrar alguém. Antes não tinha muito conhecimento. Se for agora, eu ia lhe responder. Como assim um menor abençoar um maior? Sem contradição alguma. O maior abençoa o menor, ou então o menor é abençoado pelo maior. Quem é maior entre vocês para me abençoar? Quem? Quem é maior? Aquele que de cima é sobre todos. E todos aqui embaixo são crianças. Por isso vocês todos têm que me dar dízimo. Ai de quem não me dar dízimo. Está perdido. Vocês vão ter que me pagar imposto. Porque a terra é minha. Não vou cobrar imposto. Vou deixar que as pessoas devolvam o imposto, sim. Voluntariamente. Mas quem não devolver, está perdido. Porque eu sou sumo sacerdote entre vocês. Aleluia. Glória ao Rei Jesus Cristo. Ouviu? Ó ministros, eu sou vosso líder. Venham aqui para eu vos abençoar. Agora eles me perguntavam se quem me consagrou apóstolo. Depois, quando fui apóstolo, quem te consagrou apóstolo? E eu aí já tinha muito conhecimento. Dizia, seus idiotas. Quem consagrou Jesus de Nazaré? Quem consagrou os profetas? Tinha um outro profeta que consagrava os grandes profetas, como Jeremias, Isaías, ou mesmo Ezequiel. Quem consagrou João Batista? E Paulo? E Paulo, eu lhe falava assim, se Paulo, que Paulo? Eles se escandalizavam, né? Estás a querer dizer você é maior que eu? Eu disse, sim, eu sou maior que Paulo.
Eu sempre escandalizei os religiosos. Como assim você diz que tu és maior que eu? Sim, porque eu estou a vir de cima, o Paulo é da terra. Está escrito, aquele que é de cima é maior de todos. Eu disse, dizia assim, não é agora. Se Paulo, que é Paulo, ele disse que o evangelho que eu tenho pregado não recebi de homem algum, mas sim pela revelação do Senhor Jesus. E eu contendia com um rapaz que já morreu, que dizia, não, mas Paulo era discípulo de Barnabé. Eu disse, estás equivocado. Como assim um discípulo vai ser superior ao seu Senhor? Como assim? Barnabé, mestre de Paulo. Nem mesmo aquele que batizou Paulo poderia se considerar como pai ou mestre de Paulo. Porque o pai é aquele que gera. Aleluia! Não recebeu de homem algum, mas pela revelação do Espírito Santo. Como eu dizia a esse pastor que já morreu, como assim tu dizer que Barnabé foi o mestre que consagrou Paulo? Disse, você não entendeu nada. Barnabé, companheiro da missão com Paulo. O mestre não pode ser companheiro do seu discípulo. Oh, aleluia. Glory to God. Entenderam? Então, mas o dia que Elias não esperou a ordenança e fez, segundo ele, os danos foram irreparáveis. O Senhor lhe mandou se apresentar a Acabe e se apresentou a Acabe. Tinha que esperar outra ordenança, como sempre esperou. Em Querite não tentou sair sem que veio a palavra do Senhor a ele. Em Serepta não tentou sair sem que veio a palavra do Senhor a ele. E no Sinai não ousou também voltar sem que a palavra do Senhor veio a ele. Volta! Mas agora no Carmelo ele não esperou. E ele desceu e correu para a cidade, como que alguém que estava aí buscar alviçaras e presentes da casa de Acabe. E Jezabel se agigantou. Eu disse, a Jezabel desta geração é a mais covarde. Nenhuma carta ele me mandou. Aquela Jezabel era muito destemida, muito corajosa. Essa Jezabel do Ocidente é fraca. Não, calma aí. Duas Jezabéis. A Jezabel libanesa, que estava em Israel, e a Jeza romana. Estão a entender? Aquela Jeza, bom, mas ele também só se agigantou por causa disso que eu estou a falar aqui, por causa de Elias estar no lugar não conveniente. Desceu e ele se apercebeu, e ele conhecia as profundezas de Satanás, conhecia as coisas espirituais, ele sabia que Elias estava em falta, e então pega numa carta, amanhã mesmo, a estas horas, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou matar você, como você matou os meus profetas. Diz a Bíblia que Elias tremeu nas bases. O corajoso homem, o destemido, que enfrentou as bestas de Querite, que enfrentou os libaneses, o Hezbollah do Líbano, daquela era, que enfrentou o exército de Acabe, agora estava a tremer diante da prostituta, a mulher, da feiticeira prostituta. Hoje a Roma estava a tremer. Elias tremeu por quê? Porque perdeu a cobertura. Saiu do lugar da obediência. Estava em desobediência. E começou a correr à toa. Quando você está no lugar errado, você começa a correr à toa. Correu, correu, correu. Até abandonou o discípulo. Fica aqui. Em outras palavras, eu estou a morrer. Deixa morrer sozinho. Vai na tua mãe. Você ainda é muito jovem. Vai casar. Vai nascer filho. Vai. Eu estou embora aí morrer. E chegou debaixo da árvore de zimbro.
e se deitou lá frustrado. O amarelo lhe cercou, o desânimo, a frustração. Ouviu? A serpente do mar se agigantou contra ele. A serpente do mar. Aleluia. Hablou. Desejou morrer, mas foi ajudado em tempo oportuno. Você está com fome, Elias. É a fome que te faz você ficar assim. E sabe por que toda a comida que você tinha desapareceu? Porque você desobedeceu. Você comeu muito. Durante 3 anos. Não era para ficar assim. Você perdeu tudo que você acumulou durante anos. Foram 3 anos e meio a se alimentar do pão vivo que desceu do céu, do maná que está escondido no paraíso. Agora que você entrou em desobediência, você perdeu tudo. O terror caiu sobre ti. A prostituta feiticeira se agigantou contra ti. Agora levanta-te, come e bebe, pois muito comprido teu caminho. Houve negligência. A palavra do Senhor veio outra vez. Levanta-te, Elias. O caminho é muito comprido. Não brinca, não. E Elias se levantou e comeu e bebeu todo o pão e toda a água que o anjo do Senhor trouxe e se levantou e marchou. Na verdade, ele deveria ir para aquele lugar, mas não no tempo dele. Agora veio a palavra do Senhor. Levanta-te, começa a caminhar. Não lhe foi dirigido o lugar. Não lhe foi dito, vá para Serepta. E começou a marchar. Ele sabia que o Senhor estava a lhe guiar. Ele sabia que ele estava aí no lugar próprio. E foi até Sinai. E entrou numa cova. E veio, não o Senhor, mas sim tempestade. Mas o Senhor não estava na tempestade. E veio terremoto. O Senhor não estava terremoto. E veio fogo. O Senhor não estava no fogo. São as provas. E ele aprovou as 3. Não abandonou, viu? Dessa vez aprendeu a ficar no lugar que o Senhor quer. A tempestade não afugentou Elias do lugar, da cova, da montanha. O terremoto não afugentou Elias, ainda que sua estrutura tremeram, mexeu as suas estruturas por dentro e por fora, mas ele sabia, melhor é obedecer do que sacrificar. E ele permaneceu. O fogo passou, mas o fogo não lhe queimou. O terremoto não lhe matou. Os ventos não lhe feriram, porque ele estava no lugar conveniente. No lugar conveniente, em obediência a Deus. E veio a palavra do Senhor agora a Elias. Elias, o que você está a fazer aqui, Elias? Correste mais que cavalos, Elias. Como assim já no Sinai? Como assim? Elias. E ele começa agora a acusar Israel. Mataram os teus profetas. Derribaram os teus altares. Deixaram seu concerto. Estão a me procurar. Eles querem me matar. 3 vezes. As mesmas 3 vezes que Deus perguntou, ou então Jesus, Deus, a Pedro. Pedro, amas-me. Pedro, amas-me. Pedro, amas-me. Agora, Elias, estás a fazer o que aqui? A 3ª vez. Elias, o que você está a fazer aqui? E ele pacientemente repetiu também a mesma resposta 3 vezes. E agora o Senhor disse, volta pelo teu caminho que está deserto e vai e unge Eliseu no seu lugar, Jeú como rei de Israel, Abinadab como rei da Síria. E assim vais terminar o teu ministério. Ouviu? E ele fez isso, obedeceu, voltou no mesmo caminho deserto de 40 dias e 40 noites, na força de uma refeição. Aleluia! Que coisa linda! Eu disse que a Jezabel dessa geração não me ameaçou. Não mandou um recado para mim. Eu estava a esperar uma carta da Jeza. E eu perguntei outro dia no Zoom. A prominência está na Jeza, no Elias ou a fraqueza da Jeza? Para desta vez não ousar. E o povo respondeu não. O Elias dessa geração é o mais violento.
o mais agressivo, mas acima de tudo, a obediência. Fazer o que o Senhor manda. Isso fez com que a Jezabel não mandasse carta para mim. Porque se ele mandasse, era um desperdício. Eu rasgaria a carta e eu poderia lhe humilhar em público. E fez bem de não fazê-lo. Anda onde? Já está morta. A madre tombou. A Jeza. A cachorra. O demônio. Estão a entender? Aleluia. Ele ainda entrou em ação depois que eu lhe derrotei. Ainda queria se agigantar, não para me perseguir ou me ameaçar, mas para tentar me enganar. E ele abriu uma porta na África. Milhões e milhões e milhões e milhões de africanos acederam às nossas páginas e gritavam ali, eles queriam me tirar da autoprisão, na prisão domiciliária, que eu mesmo me prendi. Eu gritei durante muito tempo, me prende. Eu queria que me prendessem e ninguém me prendeu e eu próprio me prendi. A minha prisão, eu próprio escolhi a minha prisão. 7 anos de cadeia. E eles queriam me tirar desta prisão para me levarem para ir apacentar aquelas falsas ovelhas da falsa chuva. Eu sou mais vivo do que a Jeza. Oh, Jeza, eu continuei no esconderijo do Altíssimo. Agora vai chover. O segundo céu vai destilar chuvas. Não fui atrás dos orvalhos da África. E cedo passaram. E eu permaneci na guarita. Permaneci no cativeiro. Permaneci na cadeia. Segundo a vontade do meu Pai. Passaram 4 anos. 4 anos depois, agora estou mais gigante do que nunca. Sujeitei, sim, o primeiro monte. Sujeitei o segundo monte. Sujeitei o monte do Ocidente. Sujeitei agora o monte da China. E vou sujeitar a Rússia, o monte número 5, daqui a 12 meses. E depois irei até ao monte 7, que se chama América. E depois irei para as matas e lutar com o diabo. E eles estão a dizer que eu disse que já lutei com Satanás. Seus idiotas, vocês não podem compreender a minha mensagem. Eu disse que lutarei com Satanás. E vocês querem mentir, enganar as pessoas. Que eu disse. Ai daquele que acrescentar uma palavra nas minhas palavras que eu não falei. Vai perecer. Ouviu? Ou você que é do canal, sei lá como é que chama, Coisas do Céu. Estás a brincar comigo? Não te falaram que os danos que os outros tiveram? Não te falaram, né? Espera aí. Você não foi como quem? O jornalista Jacajamba. O jornalista Jacajamba não aumentou e não tirou. E não falou mal. Ele anunciou somente o que estava a acontecer. Fez o trabalho dele de jornalismo. E acabou. E deixou as pessoas julgarem. Agora você, como é um pentecostal que anda cheio de ódio, porque eu vos envergonhei, estás aí a inventar as coisas, porque eu estou a vender os mata-bruxos. Sabe quais são as consequências de você estar a mentir aí? E não somente você e daqueles que te mandaram falar isso. Sabe quais são as consequências? Manda já tua mulher se preparar porque ele vai casar. Vai voltar a casar, porque você vai morrer. Tua mulher vai ficar viúva. Avisa aos teus filhos que vão ficar viúvos. E não deixa dívida. É melhor pagar todas as dívidas para não aumentar os problemas para os teus filhos. Ok? Paga já todas as dívidas. E você que não tem dinheiro. Estás endividado, né? Estás mal. Filhos, lhe apertam para pagar as dívidas. Oh, mulher, boa dele. Lhe aperta para pagar as dívidas. Porque ele vai perecer. Não somente ele, todos os outros que estão a comentar que eu estou a vender mata-bruxo, que eu não sei quem. Sabe o que é o mata-bruxo? Mata-bruxo é o meu rosto, sou eu. Ouviu? Onde é que já se viu uma fotografia matar um bruxo? Na Terra. Já viram isso? Já viram uma fotografia a expulsar demônio? Já viram um demônio a fugir uma fotografia? Nem a vossa fotografia do vosso Jesus, que vocês inventaram na América e na Roma,
demônios fogem. Vai com a fotografia de Jesus a um maluco. Ele mostra se ele vai reagir o quê? Hã? Diz a ele, lhe pergunta ao maluco, conhece quem é esse? Leva aquela fotografia do Jesus que está nas vossas Bíblias. Ou lá, o que é um Jesus brasileiro? Esse aqui está com depressão, né? O Jesus das novelas brasileiras. Esse atirou do prédio. Hã? Leva o Jesus da Roma, aquele que tem olhos azuis, cabelo até nas costas, e mostra a um demente. E diz assim, você conhece esse? Ele vai dizer, esse aqui somos nós. Ele vai falar, esse é o nosso chefe. Vai falar, como você é Jesus? Vai te falar, quem te garante que esse é Jesus? Ele vai te rir, vai te falar, seus idiotas. Ouviu? Agora leva a minha fotografia ao maluco. Você mesmo, você coisa do céu. Faz teste. Leva a minha foto ao maluco e diz, quem é este homem? E você vai ver o pânico, desespero, gritos, fuga desesperada por uns 7 caminhos. Minha foto. Onde é que já se viu na terra a fotografia de um homem perturbar demônios, curar os doentes, matar feiticeiros? Já viram isso? Nunca isso aconteceu na terra. Isso é um recorde histórico. Fotografia de um homem que se tornou polêmico, problema para os feiticeiros. Entra com a minha foto na loja dos Mamadou para você ver o pânico. Entra com a minha foto na loja dos indianos. Estou a falar esse grupo de pessoas porque esses aqui, o feitiço é direto. Não é como na África, um é feiticeiro, o outro não. Lá todos estão envolvidos na bruxaria. Todos muçulmanos, todos hindus. Leva a minha fotografia. Não estou a falar que todos os da Índia são, mas parece que mais de 90% são feiticeiros. Eu não sei se na Índia tem alguém que não é bruxo. Se tem, deve ser 10% só. 50 não. Vai ao teu pastor, coisa do céu. Quem é o teu pastor? Vai lá lhe mostrar minha fotografia para você ver o teu pastor, se não vai mal. Você vai matar o teu pastor. O teu pastor é feiticeiro. Leva a minha fotografia no Francisco. Lhe mostra o mata-bruxo para você ver como ele vai entrar em desespero. Leva isso ao Eliseu. Eliseu quase que entrava na parede. Não... Porque alguém estava a vir à frente dele com a minha fotografia. E de propósito essa mulher disse, eu quero provar. Levantou assim. Eliseu, quando ele viu, estava a palpar a parede. Ficou cego. Lá no aeroporto, aqui no 4 de fevereiro. Em busca do quem? Da porta. Ouviu? Por quê? Porque é bruxo. Você sabe por que o Charles Bois morreu? Você não sabe. Alguém lhe mostrou a minha fotografia e lhe perguntou, você sabe esse homem aqui? Primeiro disse bruxo. E foi. No dia seguinte voltou. É num departamento do Estado. Voltou e veio dizer, vocês não sabem quem é esse homem. Vocês não sabem. Veio retificar as palavras, porque já, quando você chama que eu sou bruxo, já assinaste a certificado de morte. E ele sabia, eu creio que o chefe dele lá da Índia, como ele sempre falava dos deuses da Índia, ele falou, vocês chamam esse... Epa! Ele deve falar, chefe, foi força de expressão. Eu até já me incitaram nos programas, mas nunca aceitei falar dele. Nos programas de rádio e televisão, já me falaram, fala do apóstolo Marcelino, eu não aceitava. Mas desta vez é para força de expressão. Uma mulher conhecida me mostrou a foto dele e eu disse, vais morrer. Então, para retificar, voltou no dia seguinte. A mesma pessoa veio dizer, vocês não conhecem que é esse homem. Vocês andam a pensar que é aquele que estamos a vos mostrar na Roma, né? Aquele branco. E foi embora. Mas desde aquele dia nunca mais foi o mesmo. Inflamou e morreu. Vocês não sabem. Poderoso Deus. É um recorde histórico. Fotografia de um homem trazer pânico na terra. Mas pânico para os homens do mal. Como diz o brasileiro, os homens do mal. Os homens do mal. O mal... Quem são os homens do mal? São os feiticeiros. As pessoas que não são bruxos nem sentem nem arrepio ao ver a minha foto. Até sente paz. Se está doente, a dor vai desaparecer. Mas o feiticeiro vai querer entrar na parede. Vai procurar a porta na parede. Fica cego. Uns estão a morrer. Na hora.
E vocês estão a brincar comigo. Hã? Aleluia. Digo amém. Nem a Jezabel me escreveu carta dessa vez. Nem a Jezabel me ameaçou. Nem o Acabe consegue me ameaçar. Nem Acabe, nem Jezabel. Aleluia. Tem que fingir que eu não existo. Mas, porém, a revolução vai triunfar. E Elias já está, aleluia, em cima do cume, do quarto monte. Elias agora é uma montanha. É um monte. Já era monte. Monte maior. Agora eu sou o quarto monte. Eu sou o monte 4. Cada monte que eu destruir, eu me torno aquele monte. Quer dizer que estou mais alto do que eu estava. Aumentei a minha altura. Aleluia. E tenho mais 12 meses para tomar outro monte. Eu destruí a muralha da China. E você vai perguntar, mas a muralha está lá. Está lá fisicamente, espiritualmente já era. Quando vocês estão a ver, os americanos foram atacar o Irão, vocês estão a pensar que é o quê? O Irão é que sustenta a China, que dá combustível na China. Por causa das medidas, ou então da, como é que se chama? Das sanções que o Irão tem. A China é que compra o petróleo do Irão, o único. O único que compra o petróleo do Irão. E é barato. Ele também está lhe dizendo, você sabe que se o único povo vai comprar sou eu. Acho que vendendo o preço do mercado, não. Então os americanos foram destruir o petróleo. Nesse momento os ataques dos americanos serão nos petróleos. Destruir as refinarias, destruir as reservas. Já começaram a destruir. Destruir os barcos, destruir a marinha, destruir as refinarias, destruir as plataformas. Tudo vai queimar. Cuidado como sai. O Benjamin é um lobo. Enquanto ele não devorar até os ossos, não descansa. Ele vai destruir as plataformas petrolíferas do Irão, vai destruir as refinarias, já começou, vai destruir as reservas, já começou. Falência. O China não tem direito mais a nada. Quando vocês viram, foi prender o Maduro, era quem? Ele estava a perseguir a China. Porque o Maduro vendia também, por causa das sanções, somente a quem? A China. Rússia não, porque a Rússia tem muito petróleo. A Rússia não precisa do petróleo nem do Irão, nem da Venezuela. China, o comunista que comprava os petróleos desses dois aí. Vocês não entenderam qual é a causa da guerra. É a destruição do comunismo. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti. Minha alma anseia. E vocês em Angola também, se começarem a dar petróleo à China, vão ter problema. Apesar que vocês são desprezados, né? Aqui sai só um bocado só de petróleo, sabe? Aquelas são gotas. Mas o Trump é capaz de vir também tomar medidas aqui. Ele não quer que a China quer. Não pode comprar petróleo barato no mercado negro. Tem que ir lá nos outros mercados onde todos estão aí. Ele está se aproveitar. Já lhe tiraram o petróleo da Venezuela, Maduro na cadeia. E o petróleo da Venezuela, tudo está aí na América. Não tem direito assim. Agora é o Irão. É destruir tudo. E assim mesmo. Está a entender? Porque isso é idolatria.
Qual idolatria? Já viste idolatria matar feiticeiro? Já viste os feiticeiros fugirem da idolatria? Vai nas Fátimas e nas Mushima, você vai encontrar cheio de feiticeiros. Estão lá prostrados a adorarem as imagens. Feiticeiros estão com terços. Vocês nunca se levantaram contra o Simão Toco, nem tampouco contra os da Universal, nem tampouco contra os católicos. Por quê? Porque são irmãos. Simão Toco vende azeite, Simão Toco... As pessoas são obrigadas a comprar panos com o rosto do Afonso Nunes e do quem? E do Simão Toco. Vocês, oh coisa do céu, já publicaste isso a dizer, olha só, hein? As Bíblias, vocês no Simão Toco não pode ir com uma Bíblia como essa. Tem que ser Bíblias que eles estão a vender que tem o rosto do Simão Toco e do Afonso Nunes. Quem falou? Hã? Vocês falaram? E ainda vocês estão a mentir que estou a vender a minha fotografia. Você tem certeza do que você está falando? Eu vender? Você está pensando que eu ando a pregar o evangelho pelo dinheiro? Eu não amo dinheiro, nem gosto de dinheiro. Eu uso dinheiro, mas não amo dinheiro. E não busco dinheiro. Não busco riquezas. Por isso, o que eu já tenho, se eu amasse a vida, tinha já empresas, carros de luxo, condomínios, fazendas, tudo eu teria. Mas não tenho nada. Vivo numa casa de renda, no lugar mínimo. Se você me ver com um carro novo, me ofereceram com ele. Eu digo assim, eu vou gastar milhões de dinheiro para ir comprar um carro. Tá maluco ou quê? Carro barato sim, pequeno. Aqueles carros custam não sei quantos milhões. O povo está a sofrer com fome. E investir. Agora, cada um é livre do dinheiro dele. Estou a falar eu. Não estou a dizer você que tem o teu dinheiro e compraste um carro de luxo. É pecado. Não. O dinheiro é teu. Cada um manda no dinheiro dele. Ok? E vocês estão a dizer que estou a vender. Vou vender o quê? Se o mundo todo é meu. Eu, se quiser, te tiro o que é teu. Eu te mato e te tiro todo o teu dinheiro. Eu, se quiser, eu te apareço à noite e eu te falo, amanhã vende tudo o que é teu e vem trazer para mim. Ninguém vai fazer nada. Eu ordeno aos reis e me trazem dinheiro. Eu apareço a um presidente da república, eu falo, olha, se você não fazer transferência, amanhã estás morto. Ele vai fazer. Vou dizer, está aqui o número, mete lá $1 bilhão e vai colocar. Aqueles nações que têm esse dinheiro, né? E vai. E vou dizer, ou você vai meter dinheiro, ou vai morrer. Jesus Cristo disse, vão na casa de um homem rico. O sinal é que um homem estará a ir com água, seguem, dizem a esse homem para dar o salão dele. Estou a vir festejar aí com os meus discípulos. Falou, cobrou o dinheiro. E é um salão caro. Disse assim, não, quanto é que é? Falou o que falou Nabal a Davi. Deve-se brincar com Davi, mas com Jesus, nem com Elias você não brinca. Ele, por que ele não falou? Tá maluco ou quê? Acha que eu vou lhe dar o meu salão de graça? E as jumentas? Os donos disseram o quê? Impediram? Eu faria isso, se eu quiser. Mas nós fizemos a diferença, não amamos as coisas, por isso não vamos atrás das coisas das pessoas e dizer, traz tudo que você tem. Porque não precisamos disso. Nós. Sabe, nós, quem somos nós, né? Hã? Nós. Aleluia. Glory to God. Está consumado. Tá ligadinho?
Amém. Mais tarde voltarei ainda aqui. Sempre com as minhas mensagens. Me disseram que quando eu entro na live, todos eles recebem o link. Todos. Logo que eu cesso. Todos eles estão me ouvindo. São milhares e milhares. Da CI. Me ouviram, né? Todos os dias vocês estão me ouvindo. Estão a vos humilhar. Vocês vão me fazer. Vocês não vão fazer nada. Eu já disse que o mundo e a sua plenitude são meus. Não vos falei. Aleluia. Alguém está doente entre vocês? Põe a mão no lugar de enfermidade. Toca na papelada. E ele enviou sua palavra. E a sua palavra os curou. Seja curado. Em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que me enviou e me entregou o poder. Receba a cura agora. Receba a cura. Dor desaparece, gripe, dor, enfermidade. Eu toco nesse documento. Vão te entregar o visto. E tu que estás com problema, no nome de Jesus Cristo da tosse, receba a cura. Em nome de Jesus Cristo, receba paz. Receba. Receba paz. Receba paz. Receba paz. Receba cura. Quem tem depressão, eu expulso o demônio da perturbação mental. As insônias, pesadelos, maus sonhos. Alguém que está aí e tem medo até de entrar no quarto dele, agora já não vai sentir medo. O demônio já fugiu. Que as portas se abram. Em nome de Jesus Cristo. Quem está viciado nas drogas, espírito das drogas, sai dali. Demônio das drogas, vai embora. Seja livre dos vícios, da internet, do álcool, das drogas, da lhamba. Oh, receba a cura. Receba a libertação, insônias, pesadelos, perturbação, novos rins, novo coração, novos olhos. Receba promoção, receba o que você está a pedir agora. O meu Deus te abra as portas, ó mulher, ó homem. Em nome de Jesus Cristo, da viagem, do visto, documentação, da escola, promoção, projeto. Digam amém. Digam glórias ao Filho de Deus. Digam Maranata a Jesus. Digam bendito seja o Rei de Israel. Digam aleluia. Procurador, faz teste. Você que não andava, levanta-te. Começa a andar. Eu tenho poder. É-me dado todo o poder. Muito poder e muitas riquezas da profundidade, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Isto é sabedoria e conhecimento do alto. Recebam. Não são riquezas da terra, não. Power. Oh, receba. É o ouro provado no fogo. É a sabedoria do alto. Receba em nome de Jesus Cristo. Todos vocês que estão me ouvindo, os doentes já estão curados. Vocês já não são mais doentes. Manda o teu testemunho agora. Você que estava sem paz, já estás a desfrutar da bendita paz do alto. Faz o que você não conseguia fazer. Faz o que você não conseguia fazer. Você que tinha caroços, apalpa aí os seios, já não tem mais. No útero, na barriga. Você que tinha um caroço numa parte do corpo. Sumiu! Minha voz perturba. Estão mais só preocupados com a minha fotografia.
E a minha voz, então? Você pensa que é só minha foto? A minha voz mata bruxo. Daqui a pouco vou declarar isso. Não é um decreto. É uma forma somente de perturbar. Eles apertar. Há um dia que eu vou falar, ainda não vou falar. Todo bruxo que me vir a minha voz vai morrer. O que vocês acham? Hã? Se eu dizer quando ouvirem a minha voz, feiticeiro vai morrer, morre mesmo. Vamos nos apertar. Estão a esquivar as fotografias, o mata-bruxo, né? Daqui vão começar a andar com os ouvidos tapados. Anzola, já estavam a palitar os dentes. Yeah. Todos que ouvirem a minha voz, feiticeiro. Senão vocês, quando estás a passar num lugar, ponham o quê? Um áudio. O homem a falar. Você vai ver. Uns já estão a meter óculos pretos para não ver a foto do homem. Vai ser um caos, né, Albertina Paula? Vocês vão começar a andar na rua com, com a voz do homem. Você passa no mercado. Epa! No salão, senão vais matar o quem? As clientes, oh Isabel. Vais matar as clientes. Não faça isso. Depois vou liberar. Vamos começar a tapar os ouvidos, né? Por enquanto ainda não. Essa ideia é muito boa, né, pessoal? Vai chegar a hora. Jesus disse: todo aquele que ouvir a voz do Filho do Homem vai ressuscitar. E eu vou falar: todo bruxo que ouvir a voz de Elias vai morrer. Juma Cosso. Tem alguém que blasfemou e quer pedir perdão. Anda muito perturbado. Ele está onde? Juma. Esse perturbado está onde? Manda aí na igreja. Ou ele manda entrar no Zoom. Minhas colegas do mercado, quando me vejam a chegar, olham para baixo. Tem medo. Sabia? Ah, Rosa Francisco. Ah, vai entrar mais logo. Ela é que é pastor? Juma. Falou sem querer. Como assim sem querer? Os bruxos que viram a minha dimensão há 3 ou 5 meses atrás, quando voltarem a me ver, vão assustar. Vão falar: uau! Esse homem está assim. O que é que vocês esperavam? O homem está em franco crescimento. Até aqui o Senhor nos ajudou. Às 20 horas, tempo de Angola, eu voltarei a me comunicar com vocês. Eu volto. Tua Pandola. Amayangue. Eu vou.
Estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, Jesus. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Sua voz suave, sua voz suave, como um sussurro. Tenho trabalhado tanto, meu coração, ao ouvi-lo, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, Yahweh. Eu vou. Eu vou. Tenho trabalhado tanto, meu coração ardendo, ao ouvi-lo, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, eu vou. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, eu vou. Nem que seja uma noite, simplesmente pelo ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Eu vou, aleluia. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Verdadeiramente me chamando, me chamando, me chamando, nem que seja para ficarmos em silêncio, em ações, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro. Despreza o teu chamado, nem que seja uma noite, pelo prazer de ouvir sua voz. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Os brasileiros estão, muitos dos louvores que eu canto, ouçam da minha boca, mas são brasileiros que cantaram. É muito complicado, porque ele é muito grande, né? É? Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, Jesus. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Cada madrugada
Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como o sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração ardendo ao ouvi-lo, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Aleluia. Cada madrugada já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave, como um sussurro, ouço Deus me chamar. Oh, aleluia. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Mulher de Zimbábue curada de dor do joelho. Não há como desprezar o teu chamado. Eu vou, estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou indo ao teu encontro, Senhor. Eu vou. Oh, aleluia. Ah? Que coisa linda. Adorar o Rei da Glória. Aleluia. Oh, leva-me. Diga comigo. Na sala do banquete. Aleluia. Sustenta-me com seu amor. Conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. Diga ao mundo, o mundo já não tem pra mim nenhum prazer. Prazer pra mim é do Senhor Jesus eu pertencer. Eu pertencer. Oh, leva-me na sala do banquete. Diga, sustenta-me, Jesus, sustenta-me com seu amor. Conforta-me, conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. Aleluia. O mundo já não tem pra mim nenhum prazer. Prazer pra mim é do Senhor Jesus eu pertencer. Eu pertencer. Aleluia. Diga, leva-me na sala do banquete e festa no céu. Glory to God. Leva-me à sala do banquete. Sustenta-me em seu amor. Conforta-me em teus braços, meu Jesus. Vitória eu tenho aos pés da tua cruz. Oh, leva-me diante do teu trono. Eu quero tanto te adorar. O mundo já não tem pra mim
nenhum prazer. Prazer pra mim é do Senhor Jesus eu pertencer. Eu pertencer. Oh, aleluia. Sinto a presença de Deus. Você é minha esperança. Aleluia. Tu és meu fôlego, Yahweh, em a sua presença. Diga, vivendo em mim. Diga eu, desesperado estou sem ti, Senhor Jesus. Perdido estou, meu Deus. Você é meu alimento, Senhor. Tu és meu fôlego, em a tua palavra. Diga, falada em mim. Oh, e perdido estou sem ti, Senhor Jesus. Oh, perdido estou, meu Deus. Perdido estou sem ti, Senhor Jesus. Perdido estou sem ti. Eu a vou proclamar. Levarei também minha cruz até por uma coroa trocar. Até morrer eu a vou proclamar. Diga, levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar. Perdido estou sem ti, Senhor Jesus. Perdido estou sem ti. Aleluia. Espírito. Diga em verdade. Verdade. Diga. Te adoramos. Te adoramos. Espírito. Oh, em verdade. Glória, te adoramos. Diga, te adoramos. Te adoramos. Adorar, Senhor, te entregamos nosso vida para te adorar. Pois eu nasci, Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia. Esse é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Nós te adoramos. Como a corça brama pelas correntes das águas,
Ó Deus, assim é a minha alma, pois a minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja uma terra seca e cansada, onde não tem água. Eu quero ver a sua glória e a sua fortaleza, como Davi te viu no santuário. Melhor é a tua benignidade do que a minha vida. Oh, por isso eu te louvarei para sempre e eternamente. Aleluia. E ao que está sentado, diga no trono, no trono. E ao Cordeiro. Hoje estando em uma missão de serviço na África do Sul, tamanha graça se manifestou por meio dele. E os demais que olhavam fixavam primeiro, mas no mata-bruxo, e a cara do mestre. E a Maria o reconheceu, mestre, e ficavam com medo. Onde era para dizer, não vai dar, eles diziam sim. É incrível, mestre. Só Deus viu o tamanho testemunho pelo mata-bruxo. Dércio Correia é muito forte. No lugar do não diziam sim. Ficavam com medo. Terror na terra. Yeah. Hoje de repente começou a dizer dentro da turma, eu sou pastor. Os meus colegas todos começaram a lhe negar, mesmo na cara. Ficaram a apontar em mim dizendo, o único aqui é pastor. E falaram com meu professor, você não. Ficou bem envergonhado. É? E ao que está sentado, no trono, diga aí ao Cordeiro, e ao Cordeiro, seja o louvor, diga seja a honra, seja a honra, diga seja a glória. Seja a glória, seja o domínio, seja o domínio, pelo século dos séculos. Diga seja a honra, seja a glória, seja a glória. Diga, seja o domínio, igreja, seja o domínio, aleluia, pelo século dos séculos. Diga, poderoso Deus, poderoso Deus. 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 Diga poderoso. Poderoso Deus. Diga poderoso Deus. Poderoso Deus. Diga minha alma. Minha alma anseia por ti. Diga minha alma. Minha alma anseia por ti. Como a corça suspira pelas águas, como a corça suspira, tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede de ti, abra minha boca e suspiro, abra minha boca e suspiro. Abra minha boca e suspiro, pois tenho sede de ti, tenho sede de ti, tenho sede
de ti. Aleluia. Vós que tendes sede, vinde, bebei de graça. Os famintos, a mesa está servida. Minha carne é verdadeira comida, disse Jesus, e o meu sangue é bebida verdadeira. Aleluia. Jesus. O urso já começou a levar porrada. O urso. A guerra está intensiva com o urso. Essa noite eu vi já começou a guerra com o urso. Um urso preto, grande, se apresentou diante de mim, como quer dizer que eu sou teu inimigo. E ele tinha capturado uma presa. Estava no topo de uma árvore, onde estava a devorar uma presa. Eu disse: vamos encontrar. Urso negro. Vai haver choque. Aleluia. Não houve nem intervalo de uma semana, nem de um dia. O homem pulou de um monte para o outro. O tempo urge. Amém. Deus abençoe todos vocês. O meu Pai vos abençoe. Eu vi um urso grande, preto, no topo de uma árvore. Naturalmente, fisicamente, ou então humanamente, naturalmente. É assim que está certo. Os ursos não sobem nas árvores, não sobem. Confirma aí. Eu acho que o urso é muito pesado, não sobe na árvore. Na presa ele mostrou, é um desafio, é uma afronta que ele fez, quer dizer que mostrou, é um pacto, como quer dizer que eu vou te devorar como eu estou a devorar essa presa. Não sobem, né? São gordos. É? Lorena, de tão gordo que são. É muito forte. Mas aquele estava no cume da, da árvore. Aquela árvore representava a montanha. O reino. A Rússia. Miguel? Ele estava a fazer demonstração de poder. Estava a dizer: eu vou te devorar como eu estou a devorar essa presa. Ele estava a dizer que tu és minha presa. Tu vais cair nas minhas mãos. Eu vou te comer. Ele vai me comer a mim. Já vi vídeo em que um urso sobe em árvore. Emílio disse: sobem sim, dependendo do tamanho e a força. O urso gosta de peixe salmão. O peixe tem gordura que ele acumula para hibernar. Vitória confirmou de sobem sim. Depende da raça. A árvore não aguenta o peso deles, né? A árvore vai cair. Estava no ar porque ele é um vento do ar. É vento do céu e não é da terra, não. Se até o torro eu lhe vi estava na árvore.
Eu vi um touro preto em 2004 em cima de uma árvore. Eu também sonhei com um urso na minha casa na semana passada. Que coincidência, pai. Silvia. Ah, os pretos gostam do mel, né? Se o urso entrou, então o leão saiu. Como diz o pastor Neto, tivemos êxitos. E eu ouvia vozes que gritavam. É incrível. Eles estavam pensando que poderiam me amedrontar. Urso, 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 urso. Eu falei, não tem problema não. Tô aqui. Eu não fosse o urso. Eu vou matar o urso. Eles queriam me intimidar, anunciando a vinda do urso. Leão já era. Naturalmente falando, segundo a natureza, um urso e um leão, quem que foge o outro numa batalha? Hã? Duas bestas grandes, um urso grande e um leão grande. Eu acho que o leão foge, né? Hã? Que ele é muito forte o urso, pá. Quem é que foge? O urso foge? Não. Escreva bem. Vocês estão a falar o urso, o leão, então eu não consigo entender muito bem. Quem é que vence? Põe aí a palavra vence o urso ou o leão. Hã? Não entendi. Uns falaram urso, outro leão. Pelo século dos séculos. Não é só. Leão foge. Ah, assim tá bom, Paulo Romão. O leão O urso é frontal. Xê. O leão vence. É cumbana. Você sabe o que é um urso? Mesmo o leão não consegue que vence o leão. Não, o facto de ser rei da selva não significa nada. A urso mede os seus inimigos pela altura, né? Eu também acho isso. Eu acho que o leão foge. O leão não vai conseguir enfrentar o urso. Por causa da força dele. Já viu que é um urso a medir 600 quilos? É um pedaço. Ah, em grupo sim. Em grupo tem que ser um grupo de leões que vence um urso. Dois entre um contra um. Não. O leão leva uma porrada. Vão lhe cortar o quê? A pata. Só aquela patada dele quando. Hein? O próprio leão não vai enfrentar o urso. Só ver aquele tamanho aí. Ele vai fugir. Leão é vivo. O leão mede primeiro o animal a atacar. Você não está vendo um touro. Um touro, leão, não se aproxima. Tem que ser em grupo. Agora o mundo espiritual é diferente, né?
O urso se afasta quando é perigo. O leão foge e para distante e olha atrás. O urso, em média, tem a força de 10 homens adultos. É muito forte, pá. Uma patada do urso rasga o leão no meio. O único golpe de uma patada de um urso pode quebrar ossos ou matar um leão. Aquele animal é muito perigoso. O leão tem muito medo dos búfalos. Só ataca os filhotes dos búfalos. Os ursos derrubam árvores quando estão irados. Aê! Osmar, põe a árvore no chão. A velocidade do urso. São muito lentos, né? Por causa da gordura também. Entrou o urso polar, o urso negro. Esse negro passa o mais perigoso, né? Está consumado. Mas logo nos encontramos. Vamos falar mais da guerra do leão e do urso. Um urso em fúria é terrível. Estamos juntos. Até já. Estamos completados, mas logo nos encontramos. Força aí.